primeiro emprego, um novo emprego, o seu reencaminhamento nesse mundo de trabalho cada vez mais dinâmico. Isso é importante. Não são somente os requisitos de natureza política, da maneira como o processo se expressa no plano propriamente político, onde, há poucos anos atrás, bastava que um candidato a alguma coisa dizer que, não, eu vou construir escolas, porque governar é construir escolas. Ou um outro dizer que ia resolver todo o seu problema educacional apenas distribuindo uniforme escolar ou farda, né, como muita gente acha. Bom, essas coisas são importantes. E a merenda escolar, então? Né, quem é que pode dizer que a alimentação dos estudantes não é algo importante e efetivamente é? Mas isto está mudando e todos que participam dos ambientes educacionais, públicos e privados, sabem que essa mudança de natureza política começa a acontecer. Mas eu queria mesmo registrar essa última parte. É uma mudança completa de cultura, né? É uma coisa que essa mudança de cultura, e, portanto, um conjunto de valores e atitudes, está hoje se apresentando de uma forma veemente e cada vez descontrolada por parte de todos aqueles que habitam ambientes de ensino e ambientes de aprendizagem. E que, portanto, os desafios do desenvolvimento desse papel novo, né, dos educadores em todos os momentos da sua vida, de se transformar muito menos, né, naquele repositário de informações de um único canal, para um orientador daqueles que devem, ao longo da sua vida inteira, estarem capacitados para fazerem perguntas, criarem associações, resolverem problemas novos, dentro de um mundo que todos nós sabemos é cada vez mais um mundo que cobra um processo permanente do ponto de vista da aprendizagem e de aperfeiçoamento. Aquelas pessoas que imaginavam que, olha, obtive o meu diploma e agora durmo em berço esplêndido, isso acabou para todos já, né? Só não acha que isso aconteceu quem ainda está dormindo e está para perder o emprego, porque logo, logo vai acabar perdendo. Bom, composto aí o tempo que para esse período, eu só queria aqui terminar a minha parte dizendo que, apesar de todos os problemas que nós temos, eu mostrei alguns, eu quero apenas, de uma maneira geral, dar o meu depoimento pessoal. Eu sou cada vez mais otimista em relação à educação brasileira, né? Nós poderíamos, como todos os que trabalham em educação, ficar horas e horas, dias e dias, nos colocando cada vez mais acabrunhados e tristes, né? Pegando esses números todos que mostram a situação de um país em que parte hegemônica das elites brasileiras nunca desejou que a educação de qualidade fosse um direito para todos. E isso se transformou no nosso país, claro, todos nós sabemos bem, isso não é um lugar corrente, isso se transformou numa forma de dominação. Tem cidades aqui no estado de São Paulo, para dar um exemplo prático disso, em que a metade das crianças em idade escolar obrigatória não tem vagas no município. Não tem vagas no município. Quer dizer, em alguns lugares ainda, eu vim ontem do estado do Maranhão, né, que é talvez um dos estados com maior dificuldade ter no país, onde a exclusão do acesso à educação é uma forma de dominação. Mas isso, como tudo acontece na história da humanidade, né, o novo ainda traz o antigo, né? Essas coisas, mesmo nos ambientes propriamente revolucionários, nada é absolutamente novo e nada definitivamente já superou as condições do passado. Nós haveremos de lidar muito com as nossas deficiências num país que passou praticamente todo o tempo da sua história criando na educação um sistema de exclusão proposital, né, de parcelas significativas da população para o controle político de uma elite. Claro, nem todas as elites são atrasadas, pelo contrário. Você sabe, eu sou sociólogo e sei perfeitamente bem que grandes avanços da humanidade sempre dependeram das elites. Mas no Brasil ainda convive, né, como resquício do passado, uma elite atrasada que não deseja, né, que a educação avance e prospere. O meu otimismo está ligado a essas possibilidades todas, né? As possibilidades trazidas pela exigência da participação da nona maior economia do mundo, num mundo em que o valor principal está ligado ao conhecimento. Então, é inevitável, né? A não ser que caia um meteorito no Brasil, os nossos requerimentos para participar de um processo de cada vez mais intensa globalização da economia e da cultura está ligado a uma exigência
estratégica de desenvolvimento educacional. Isso é um dado e teremos modificações vertiginosas. Segundo, o nosso país, felizmente, não, diferentemente de outros países, tem bases para dar alguns saltos de qualidade. Essas bases estão postas numa rede de escolas públicas razoavelmente estruturadas, né? Embora poucas sejam boas, mas há escola em toda a parte e, portanto, há um meio a partir do qual nós possamos desenvolver métodos, técnicas, programas, atividades e currículos que podem levar ao desenvolvimento da educação com a velocidade histórica que nós necessitamos. Temos também, embora insuficientes, novos mecanismos de financiamento da educação brasileira, postos já, como eu procurei demonstrar, num deles, que é a questão do Fundeb, né, mas há outros a caminho. Tramita agora no Congresso Nacional uma emenda constitucional importante que põe fim à DRU, que é a desvinculação de recursos da educação, e com isso nós temos a expectativa de, a curto prazo, trazer para o campo da educação pública brasileira cerca de 9 bilhões de reais a mais todos os anos. Mas isso é importante, é pouco. Esforços relacionados à riqueza que poderá ser extraída das descobertas de petróleo no pré-sal. Quer dizer, há hoje a formação exatamente de um caldo de cultura destinado a, compreendendo as nossas deficiências históricas e limites relacionados à educação brasileira, enxergar exatamente que uma parte dessa riqueza petrolífera, né, desse insumo cada vez mais importante, seja destinado para o financiamento da educação. E as coisas todas que estão sendo feitas na educação brasileira, né, porque esse é o último testemunho que eu gostaria de deixar. Eu atualmente sou gestor, né, de educação num município muito pobre aqui na região metropolitana de São Paulo, a cidade de Taboão da Serra, onde é uma cidade com 250 mil habitantes e há 4 anos atrás era dos piores sistemas educacionais do estado de São Paulo, né? E assim como Taboão da Serra, eu conheço pessoalmente muitos outros lugares que, pelos esforços de professores, de gestores, de líderes políticos, de prefeitos municipais, eventualmente de governadores, cidades que conseguiram dar saltos extraordinários de qualidade em matéria de educação. Então, apesar dos números gerais fracos, o país é pontilhado de um sem número de experiências educacionais absolutamente exitosas e que devem ser levadas em consideração como exemplo das possibilidades reais para que nós possamos dar salto na educação. Se Taboão da Serra, que era das cidades mais atrasadas do estado, atingiu em 2007 já os índices de IDEB previstos pelo MEC para 2012, o que será que aconteceu numa cidade como essa, não pelo secretário de Educação, mas pelos seus educadores, e que naquele caso nem foi dinheiro, né, não tivemos investimentos de fora nem nada, mas o que é que pode acontecer? Então, esta pergunta, né, do que é que se pode fazer e o que é que está sendo feito hoje no país em matéria de qualidade da educação é algo que precisa nos contaminar, né, porque, para terminar mesmo, eu fico com aquela lindíssima frase, né, melhor faz quem luta com as mãos do que quem as abandona para trás. É muito fácil a gente ficar triste com as coisas e nos imobilizarmos com isso. Agora, quando nós temos uma perspectiva otimista, e só podemos ter porque somos brasileiros, amamos o nosso país, enxergamos em nós mesmos um potencial, vamos encontrar caminhos para que o país possa, num período muito curto, isso é necessário que seja de fato curto, e de forma sustentável, atingir os padrões educacionais que outros países mais desenvolvidos no mundo já têm. Então era isso e me coloco à disposição se ainda tiver tempo para a gente fazer um diálogo. Obrigado.